E aí, pessoal, vamos para a terceira parte agora. Terceira parte da aula sobre o texto dissertativo argumentativo, né? Os constituintes desse texto. Tá? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos logo para o slide, né? Para a gente continuar. Vamos lá. Como se forma nosso ponto de vista? Né? Desde criança, né, que nós nascemos com, né, a linha de raciocínio que ainda não é formada na infância, não é? Vamos aperfeiçoando ela com o tempo, e na idade adulta a gente começa a ter pontos de vista decididos, porque atingimos a maioridade, tá? Então, até chegar na idade adulta, por exemplo, na idade de vocês, a ideia ainda não está completamente decidida, né? Vocês são indecisos ainda porque vocês estão na fase da maturidade, da construção dessa maturidade, vamos dizer assim, tá? Então, a imaturidade que vocês estão, por conta da adolescência, vocês têm muitos conflitos. Então, aí, o ponto de vista vai ficando um pouco ainda confuso e tal. Mas aí, ao atingir a maioridade, aos 18 anos, você começa a ter um objetivo só sobre aquilo ali, né? Mesmo que a cada 10 anos a gente vai construindo uma nova ideia sobre muita coisa, né? Vamos aperfeiçoando, porque somos seres humanos em evolução, né? Mas o ponto de vista é o que eu acho, né? Então, esse ponto de vista vai ser desde a hora que a gente começa a ter conhecimento das coisas, né? Quando a gente começa a gostar das coisas, quando a gente começa a tomar gosto por aquilo ali, que a gente sabe que é bom, que é ruim, então a gente começa a formar o nosso ponto de vista a partir disso, tá? Então, vamos lá. Os mecanismos básicos que regem a construção do ponto de vista decorrem de experiências que acumulamos ao longo da nossa vida. Leituras realizadas, programas de TV que assistimos, debates, informações obtidas, desenvolvimento da capacidade de compreender e, sobretudo, de traduzir para as outras pessoas aquilo que desejamos dizer. É nesse processo que vamos formando e reformando a visão que temos das coisas. Então, veja que os mecanismos que vão formando esse ponto de vista, não é? São coisas que vamos acumulando com a experiência de nossa vida. Não é? Por exemplo, se a gente gosta de uma determinada coisa, né, a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai apurando o nosso gosto. Né? Seja de roupa, seja de música, seja em filmes, né? Seja em qualquer área que a gente quiser aperfeiçoar o nosso gosto. Tá? Então, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo aquilo ali. E vai compreendendo também. Né? Então, com o passar do tempo é que a gente vai aperfeiçoando esse ponto de vista e tornando ele mais apurado. No caso aí, ó, é claro que apenas a presença de tais requisitos não garante a existência de textos argumentativos proficientes, mas da sua ausência seguramente comprometerá os pretendidos objetivos de convencimento e persuasão, né? Então, a gente tem aí a existência de textos argumentativos, que ele fala aí, né? Mas sua ausência seguramente comprometerá os pretendidos objetivos. Quer dizer, o texto, o ponto de vista ele vai ser colocado de acordo com a necessidade do que a gente vai escrevendo. Eu vou mostrar o exemplo para vocês já de um texto argumentativo, porque a gente ainda está na teoria e preciso passar logo isso aqui. Agora que você conheceu os elementos do esquema argumentativo, veja como o texto argumentativo, em linhas gerais, se estrutura. A estrutura geral de um texto argumentativo consiste de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente tem aí os três partes principais do texto, né? Do texto argumentativo, tá vendo? A introdução, que é quando a gente apresenta o assunto, não é isso? O desenvolvimento, quando a gente amplia esse assunto que a gente está falando, né? Que é o desdobramento da ideia principal, e a conclusão, que é o final, né? Que é o encerramento, né? O que a gente vai finalizar. Né? Aí embaixo está assim, observação, né?
ao produzir o seu texto, não é necessário nomear a estruturação acima, pois você deverá realizar uma produção de modo que ela esteja nos parágrafos, dando uma ideia de começo, meio e fim. Então, quer dizer, que você vai ter que ter essa sequência, porque todo texto, ele começa, termina, começa, se prolonga e termina. Então, ele tem que estar todo organizado de acordo com a coerência, tá? Então, é isso aí que ele está querendo colocar. Essas três partezinhas é como se você estivesse vendo um texto organizado numa folha de papel, tá? Vamos lá. Dissertação escolar e o texto argumentativo. Essa dissertação que a gente faz na escola, pessoal, é uma dissertação que vai, vamos dizer assim, que é um exercício para o futuro, quando a gente for escrever determinados textos lá na frente. Então, quer dizer que o seguinte, nas escolas tradicionalmente tem se desenvolvido o trabalho com a dissertação, um tipo de texto que costuma ser exigido em exames de seleção, como os concursos públicos, os vestibulinhos e os vestibulares. A rigor, dissertar significa explanar um tema, isto é, desenvolver pormenorizadamente, quer dizer, no detalhe, um assunto. Em princípio, não é necessário tomar posição diante de um tema. Porém, como os temas propostos quase sempre são polêmicos, o candidato geralmente é orientado para se posicionar e defender um ponto de vista. Em outras palavras, ele deve argumentar. Por essa razão, estamos chamando esse tipo de texto dissertativo ou argumentativo. Aí os meninos na banquinha, né, mostrando aí, né, a escola, né, e a gente tá com saudade aí da escola, quem tiver com saudade da escola, né, e aí sentar juntinho, fazer as atividades, mas logo, logo a gente vai estar juntos. Se Deus quiser, vamos lutar por isso. E vamos se cuidar também. Pessoal, isso aqui é o texto dissertativo. Veja mesmo que ele está colocado de forma bem organizadinha, por cores. Eu vou explicando cada uma dessas aí. Quando eu terminar de explicar tudo, a gente vai encerrar o vídeo e eu vou colocar as atividades de vocês no Google Forms, certo? Ainda daqui para amanhã, a gente vai. Eu quero que vocês primeiro assistam os vídeos, vejam direitinho o que é que tem aí. E quando for amanhã, eu coloco as atividades no Google Forms e vocês respondem eles aí, ela, até o final de semana, para outra semana, para entregar. Tá bom? Então vamos lá, vamos praticar por meio de uma atividade. Vamos lá. Gravidez precoce seria, não é? O título. Tá aí, ó. Acompanha aí, tá? Aqui ao lado colocou introdução, tá vendo? Daqui da palavra a gravidez até rejeição, a gente tem a introdução do texto. Tá? Tese da autora, tá aqui em cima, ó, de azul. O ponto de vista, que seria aqui esse verdinho no meio já, que é o andamento do texto. E a argumentação, que seria esse azul aqui. O verde seria o ponto de vista, tá? E o azul seria a argumentação pelo exemplo. Vão lendo o texto aí, tá? Conclusão do argumento anterior, que seria o vermelho. Então, toda vez que você falou aqui, ó, no argumento, tá vendo? A tese lá em cima, depois foi retomado lá no final, porque o texto dissertativo ele é característico dessa forma, né? Você começa falando, desenvolve, depois você retoma para você finalizar, ok? Tem aí o desenvolvimento, ó, agora vem a segunda parte dele, o final, tá? Tá aí, ó. Aqui ainda o desenvolvimento, tá vendo? Até o azul. Os argumentos de causa e consequência que estão aqui nessa setinha, dentro dessa parte preta aqui, ó. Depois vocês vão vendo o vídeo aí, parando e observando direitinho como é que está escrito, tá? Como é que ele está se posicionando aí. Então, introdução de argumento novo, tá aqui, ó, o azulzinho, tá vendo? E a conclusão que seria esse meio esverdeado aqui, ó. Por isso, até indesejada. Esse texto aí é de Lúcia Helena Salvetti de Sico, diretora de conteúdo e editora-chefe.
Foi uma pessoa que escreveu, não é? Produziu o texto e colocou aí para mostrar a vocês quais são as partes desse texto. Essa hora de entrevistar aí, a gente não vai fazer porque não estamos na sala de aula presencial, tá? Mas eu vou deixar uma atividade que está aí logo depois do slide. Ela está aí no slide, certo? Mas eu vou colocar ela no Google Forms para vocês responderem e me entregarem até a semana que vem, tá ok? Então, eu vou colocar lá no grupo bem direitinho as informações e vocês vão responder para mim, tá bom? Então, vamos aqui agora finalizar a nossa aula, não é? Desejando a vocês um bom final de semana, desejando a vocês um dia de muita paz, de muita tranquilidade, uma noite maravilhosa, não é? Que vocês consigam fazer do estudo a coisa mais importante nesse momento, né? Logicamente que existe uma coisa muito mais importante que é Deus acima de tudo, né? Acima de tudo, e tudo que está acontecendo está sendo, né, observado por ele, e a gente precisa sempre estar pedindo a ele a proteção para que ele modifique cada vez mais esse mundo tão cruel que a gente está vivendo, tá? Então, assim, eu agradeço a vocês, eu agradeço a compreensão, eu agradeço que vocês realmente estudem, se esforcem, para quando a gente voltar, a gente tá bem melhor, a gente tá mais conhecedor do que a gente vai fazer, né? Para que quando a gente voltar, a gente já esteja mais experiente. Eu sei que quando a gente voltar, vocês já vão estar bem diferentes, vocês já vão estar mais adultos, vocês já vão estar maiores, vocês já vão estar mais espertos, né? Já não vão ser mais aquela criancinha de antes. Então, vão estudando, vão acompanhando e vão fazendo tudo o que a gente pedir, que vocês vão ser exitosos nesse momento, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!